Bom, o vídeo de hoje é para você que está iniciando na programação, só que você não aguenta mais escutar o que que é uma variável, o que que é um tipo de dado, o que que é um booleano, o que que é um float, o que que é um int, o que que é uma string e você não está entendendo nada. Bom, eu entendo você, acredite, eu entendo muito você e hoje eu vou te ajudar com isso, tá? É, E eu vou estar te mostrando aqui os fundamentos, pelo menos vou estar falando, tentando te explicar de forma básica o que que é cada coisa para você entender isso de uma vez por todas, beleza? Bom, eu vou iniciar aqui com uma pergunta: o que é uma variável? Bom, você que está iniciando a programação, você já deve ter escutado isso bastante. E se a gente for levar para um termo técnico sobre o que é uma variável, nada mais é do que um espaço de armazenamento onde você vai guardar as informações ou os valores. Tá? Então, basicamente, quando você inicia o seu programa e você tem declarado algumas variáveis, o teu computador vai separar ali um espaço da memória dele para alocar essa variável por determinado tempo até que o seu programa pare de rodar. Beleza? Só que vamos tentar simplificar isso aí um pouco, né? Se você levar para o seu dia a dia, pensa que a variável é como se fosse uma caixinha onde você está guardando informação ali dentro. Então, na tua caixinha aí que você tem, você pode estar guardando cabo, você pode estar guardando papel, você pode estar guardando remédio, seja lá o que for, tá? É, E perceba que tem tipos diferentes do que você pode guardar dentro de uma caixinha, tá? Mas guarda essa informação que eu só vou escrever esse comentário aqui, olha. Então, uma variável, ela pode, vamos levar para o dia a dia, então é uma caixinha onde se coloca algo, alguma informação, beleza? Só que como eu disse para você, você pode guardar diversas coisas dentro dessa caixinha. E aqui na programação também tem algo parecido. E a gente divide isso pelo que a gente chama de tipos de dados, tá? Na programação a gente tem vários tipos de dados. Eu não vou trazer todos, mas eu vou trazer os principais aqui, na minha opinião, que eu acho que é o que a gente mais utiliza no dia a dia. Então, o primeiro deles, né, vou colocar aqui, ó, até pular uma linha para separar, tipos de dados. O primeiro que eu vou trazer aqui para vocês é uma string, tá? Uma string nada mais é do que texto, tá? E texto dentro de aspas simples ou aspas duplas, tá? Então, uma string nada mais é do que texto, só que para ele entender que é um texto, ele tem que estar dentro de uma aspa simples ou dupla, tá? E aqui também ele não tem problema se você colocar, por exemplo, números, tá? Como está dentro de uma aspas, ele vai entender que é uma string, tá? Porque ele vai determinar que é uma string devido às aspas, beleza? Já que a gente falou de número, eu já vou vir aqui para o próximo tipo de dados, que é o tipo int. O int ele está totalmente relacionado a números, só que números inteiros, tá? Então, como exemplo aqui, seria 1, 2, 3, tá? Poderia ser... Vou tirar essa vírgula aqui, senão pode acabar atrapalhando. Então, pode ser também 1, 2... Quantos números você quiser, tá? Esse aqui são os números inteiros. Só que a gente também tem um tipo decimal, né? Que a gente fala que é o float ou double, tá? Aqui, nesse tipo de dados, ele vai também aceitar números inteiros, porém a vantagem dele é que ele vai também aceitar os números decimais, beleza? Então, os números decimais aqui, pelo menos estou utilizando o C Sharp, tá? A gente separa aqui com um ponto e coloca o outro número depois do ponto. Isso aqui ele vai entender que é um tipo decimal, tipo float ou double. Beleza? Então a gente já sabe aqui o que é uma variável, que a gente entendeu que é uma caixinha onde a gente vai colocar alguma coisa, alguma informação. String, basicamente são textos utilizando aspas, tá? Aspas simples ou dupla. Int está relacionado a números inteiros e float a números decimais, aceitando também números inteiros. Beleza?
Bom, a gente tem outro tipo aqui também, o que a gente chama de bool ou booleano. Esse tipo booleano, ele vai aceitar informações de true ou false, beleza? Então, uma variável do tipo booleano, ela só vai aceitar essas duas palavrinhas aqui, ó, true ou false. Exatamente desse jeito aqui na escrita. Beleza? Então, se você quiser saber se aquela variável é verdadeira ou false, você vai colocar ali, setar ela como true ou false, e depois você monta sua lógica ali para escrever o teu programa. Beleza? Bom, o próximo aqui, a gente tem um tipo que pelo menos eu não utilizo muito, tá? Mas pode vir a servir para você em algum momento. É o tipo char, tá? Esse tipo char aqui, ele é parecido com nossa string, tá? Ele é definido entre aspas simples, porém ele aceita um único valor dentro, dentro dessa aspas simples, tá? Pode ser uma letra ou um número, tá? O que quer que seja. Porém, a gente não pode colocar mais que um único valor dentro dessas aspas, beleza? Então, se eu colocar, por exemplo, AB, ele já vai recusar, tá? Então, tem que ser um único valor. Eu vou estar mostrando depois, escrevendo ali no código mesmo, para vocês estarem entendendo, tá? Bom, mas continuando aqui, por último, o que eu trouxe aqui é uma lista, tá? Que ela é escrita assim, list. Igual eu disse, nada mais é do que uma lista de dados, tá? Essa lista de dados ela pode ser o que você quer que seja, tá? Pode ser do tipo int, string e etc, tá? Bom, chegando até aqui, agora vamos para uma parte um pouco mais prática, tá? Se você não entendeu só aqui utilizando a teoria, vou estar tentando utilizar aqui a parte prática para você estar visualizando melhor, tá? Bom, na programação, pelo menos aqui eu estou utilizando o C#, a gente pode colocar aqui, ó, o tipo var, para a gente estar declarando uma variável, e aqui na frente o nome da variável, tá? E a gente coloca esse igual. Porém, vale ressaltar que esse igual, ele não é relacionado à igualdade, mas sim a gente vai estar declarando alguma informação. O igual de igualdade na programação são dois iguais assim, tá? Então a gente estaria igualando um valor ao outro. Porém, como a gente está declarando uma variável, a gente quer declarar algum valor àquela variável, no meu caso aqui é o nome variável, a gente tem que colocar um único igual, tá? Eu vou colocar aqui um tipo string. Vou colocar um nome qualquer aqui, olha. Vou colocar Pedro, tá? Então, a gente tem um nome Pedro, do tipo string, que a gente está declarando ele nesse nome variável aqui. Se eu vier aqui na frente, eu posso fazer isso aqui, olha. Ao invés de colocar var, eu posso colocar string. E ainda ele aceita. Por quê? Porque ele já reconhece que Pedro está dentro de aspas duplas, ou seja, ele é uma string. Se eu vier aqui agora e colocar int, ele já não vai aceitar. Ele vai falar assim, epa, calma aí, isso aí não é um tipo inteiro, isso aí é uma string, que está dentro de aspas duplas. Se eu vier aqui e colocar número, ele ainda não vai aceitar, porque isso aqui ainda continua sendo uma string devido às aspas. Agora, se eu tirar as aspas, beleza, ele aceitou ali o tipo inteiro. Beleza? Eu posso colocar aqui também var, que ele vai aceitar, porém, se a gente forçar aqui e colocar o tipo int, ele também aceita. Então agora a gente já tem o tipo inteiro, a gente já tem a string aqui, olha. Vou colocar aqui, olha, nome string, colocar aqui, olha, um valor qualquer, igual eu já tinha colocado, Pedro. Você pode ver que eu sou bastante criativo, né, para criar uma variável. Mas continuando. Então a gente já viu o tipo string, a gente já viu o tipo inteiro. Vou colocar aqui em ordem do que está escrito ali em cima, para não complicar mais, tá? Então a gente já tem o tipo string, o inteiro. Agora a gente tem o tipo float. Só que aqui no C#, ele não aceita a gente escrever float assim para um número decimal, tá? Ele não aceita a gente colocar float. Então tem que colocar aqui, olha, double. Beleza? Então ele aceita. Então aqui, olha, como ele declara que é um tipo decimal, colocando um ponto depois aqui desse último valor para ver as outras casas decimais.
tá? Vírgula não funciona, tá? Se eu colocar vírgula aqui, ele não vai entender, então tem que ser um ponto. Porém, ele aceita também o tipo inteiro, beleza? Só que ele tem um plus aqui de aceitar o tipo decimal, beleza? Tá. Seguindo aqui, então, a gente tem o que a gente declarou ali de bool. Então, a gente tem um tipo booleano, verifica valor, que a gente coloca ou true, ou a gente coloca false, beleza? Então, o tipo booleano, ele vai verificar se uma informação é verdadeira ou falsa, tá? Somente isso que ele aceita. Ele não aceita, por exemplo, uma string, tá? Ele só aceita, nem números também. Se a gente colocar números aqui, ele não vai aceitar. Ele só aceita se for true ou false, tá? Seguindo aqui, a gente então já falou de string, int, float, booleano. E agora a gente vai vir aqui para o nosso char. O tipo char, igual eu expliquei ali, é o único valor dentro de aspas simples. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, A, mas se eu colocar aqui, por exemplo, AB, ele já não vai aceitar. Tá vendo ali ó, que ele fica com esse valorzinho aqui, olha. Tava pequeno, não sei se foi um problema, tá? Mas acabei de aumentar aqui. Enfim, ele já reclama que se eu colocar mais de um valor, ele aceita um número aqui também. Porém, se eu colocar um 2 aqui, por exemplo, ele já não vai aceitar mais. Beleza? Então, continuando aqui. Só deixa eu ver aqui se eu não pulei nenhum. Então, aqui float, bool, char. E o último da nossa lista é o tipo list, tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, uma variável chamada lista. Vou colocar aqui um valor para declarar algum valor a essa lista. E eu vou colocar aqui, ó, new list, tá? A lista ela é feita de uma forma mais diferente mesmo, tá? Mas aqui para declarar essa lista, a gente tem que informar qual que é o tipo dessa lista. Se ela é um tipo int, se ela é o tipo de string, tá? E dependendo do tipo que você escolheu, você vem aqui, ele já vai ficar com esses parênteses abertos, você vem aqui e abre essas chavinhas aqui. E no caso meu que é string, eu vou colocar aspas duplas aqui. E eu vou escrever, por exemplo, alguns nomes. Eu posso colocar João, posso colocar Pedro, tá? E a gente tem vários valores dentro dessa lista. Vou colocar aqui Lucas também. Porém, se eu vier aqui, olha, mudar para int, ele já vai rejeitar. E eu tenho que mudar tudo isso aqui para números inteiros, tá? Beleza? Então a gente já identificou aqui, pelo menos, esses principais tipos de dados. O que é uma variável? Variável é tudo isso aqui, tá? Que a gente declarou, tudo isso aqui é considerado variável, tá? Eu não vou esticar muito esse vídeo aqui, mostrando como pegar os valores de dentro dessa lista, tá? Mas assim, eu quero mostrar isso aqui que é muito legalzinho, tá? Vocês vão gostar. Então, pra gente, por exemplo, eu já tô fazendo um plus, eu nem ia mostrar isso nesse vídeo, tá? Mas, enfim, para pegar o valor daquela lista ali, eu posso, por exemplo, colocar aqui um console.writeLine, colocar aqui o valor daquela lista ali, chamar aquela variável, e para chamar o valor dentro daquela variável, eu tenho que abrir os colchetes, beleza? E eu coloco, por exemplo, o valor dessa lista aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quero pegar o valor de número 1, eu coloco 0, tá? Porque a lista, ela é iniciada assim, ela não é iniciada tipo 1, 2, 3 pelos valores. Ela começa 0, 1, 2, tá? Então, se eu, por exemplo, eu quiser pegar o número 21, eu coloco o número 2 aqui e ele vai acessar o número 21, tá? Eu não vou mostrar muito mais que isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas se você quiser uma explicação mais detalhada sobre isso, deixa aí no comentário que a gente vai estar fazendo um vídeo só disso, beleza? Então, espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. Eu vou estar te respondendo, esclarecendo a sua dúvida, ou quem sabe fazendo até mais algum vídeo, só para esclarecer as dúvidas. Bom, vou ficando por aqui. E é isso. Bom códigos para vocês.